Olá pessoal, Competência e Treinamentos traz mais um curso de recrutamento efetivo para reduzir o risco da seleção diversa com base na avaliação DISC. DISC, você pode estar se perguntando o que é isso? É uma ferramenta para mapear perfil comportamental e profissional, dividindo em 4 perfis: o D, dominante; o I, influente; o S, estável; o C, conformista. Então, 4 perfis. Pessoas ou coisas? O dominante, o influente, o conformista e o estável. Vamos analisar aqui esse quadrante. O dominante e o influente, eles são mais suscetíveis a risco, né? Eles aceitam mais a mudança, gostam de situações diferentes. Eles têm um comportamento mais extrovertidos e são mais práticos. Por outro lado, os conformistas e os estáveis, eles gostam mais da segurança, do status quo, e gostam de manter a rotina. E no âmbito comportamental são mais introvertidos e teóricos. Aqui no lado esquerdo, o dominante conformista ele se desenvolve pelo trabalho. Ele é mais formal e foca mais em coisas, a teoria X. Já no lado direito, o influente e o estável ele se desenvolve por relacionamentos. É mais informal e foca mais em pessoas, teoria Y. Neurocomportamento, hemisfério esquerdo, ele lida com a razão, com medidas, com palavras, no caso currículo impresso, pensamento sequencial, análise e a divisão em partes. Hemisfério direito, ele já lida com a emoção, com a visão, com imagens, onde entra hoje, né, esses currículos por redes sociais, temos o LinkedIn ou a plataforma Lattes. Pensamento simultâneo, síntese e a visão do todo. Vamos analisar aqui essa capacidade cerebral, vamos dividir no quadrante. Essa parte anterior é a parte mais pensante, é o córtex frontal. A parte posterior, quando você predomina aqui, você tem um perfil mais atuante. O hemisfério esquerdo, ele tem um perfil mais organizador, ele dá ali, né, com matemática, com essa questão de português. O hemisfério direito, ele é mais artístico, então ele tem um lado mais comunicador. Neurociência. A mente humana funciona como um iceberg. Ela divide em mente consciente e mente subconsciente. A consciente, ela lida com situações de raciocínio, capacidade de julgar e criticar, com a memória de curto prazo, tomar decisão, até 48 horas essa memória. E aqui a doutrina diz que ela usa um potencial cerebral de até 10%. A mente subconsciente, ela lida com a sabedoria, a capacidade de conectar situações, lidar com emoções e sentimentos, essa inteligência emocional, conexão espiritual, a fé, para encontrar respostas que não estão visíveis aos olhos, intuição, para sentir ali o cheiro de algum indício que não está bem, criatividade, hábitos e crenças, e a memória de longo prazo. Você tem que trabalhar ela aí por 2 semanas, para estar tendo essa capacidade de guardar, de reter, que é uma habilidade mental. Aqui, pessoal, a doutrina diz que o cérebro trabalha em maior capacidade, ele tem 90% a mais a capacidade cerebral de se lidar quando você usa essa mente subconsciente ou essa mente profunda. Ao lidar apenas com a mente consciente, nós temos o recrutamento superficial. E ao lidar com essas outras habilidades mentais, a gente tem um recrutamento profundo. E na prática, o que acontece? Na prática, a maioria das pessoas, elas mergulham, elas deixam oculto essa mente profunda e potente. Estima-se que 5% apenas, elas se enquadram aqui nesse tipo de pensamento, esse mindset profundo. DISC. Para que serve o DISC? Ele serve para selecionar pessoas em diversos contextos, seja corporativo, seja para montar uma empresa, para evitar essa fraude empresarial, para empreender. Em qual contexto nós aplicaremos?
diz que ele é um texto, ele é um relatório e ele vai ser aplicado no contexto corporativo. Tanto que a gente faz um link com outro curso da Competência Treinamentos, que é o curso Governança Corporativa. DISC. Ele também serve para autoconhecer e liderar, um foco em pessoas, para compreender a melhor forma de pensar e de trabalhar. Olha, a questão do mindset. E ele já faz um link aqui com o curso de neuroliderança. Outro objetivo do DISC: planejar o desenvolvimento individual, detectar as forças e mapear as fraquezas, para que você transforme as fraquezas em forças, e não para ficar ali auto-incriminando, acusando as fraquezas. E motivar. E também, relaciona-se com o curso de neuroliderança. Outro objetivo é treinar e desenvolver. E aqui a gente aproxima muito com outro curso da Competência e Treinamentos, que é o português neurolinguístico, que lida com capacidade de retórica, de fundamentar com a base científica, o hemisfério esquerdo ali, a razão. DISC. Muito comum também nas corporações, o objetivo de remanejar. Outro objetivo para investigar indícios comportamentais. E aqui a gente aproxima com o due diligence, previsto na ISO 37001, que trata sobre o sistema de gestão anti-suborno. Olha que ganho, você já está ali passando um pente fino, uma sabatina numa pessoa que ela tem um comportamento mais íntegro, que vai lidar mais com a verdade. E aqui ela aproxima no curso Detecção de Mentiras. Outro objetivo para fazer uma entrevista assertiva, aproximando também desse mesmo curso, Detecção de Mentiras. E por outro lado também, se você conhece a ferramenta, você pode persuadir estrategicamente o selecionador. E aproxima aqui de um outro curso que o Competência e Treinamentos oferece, que é Oratória de Alto Impacto. DISC. Nós vamos focar aqui para recrutar colaboradores, apesar dele ser bem versátil. Então vamos iniciar aqui agora o módulo 1, que vai tratar de um recrutamento baseado em riscos. Nós vamos aplicar aqui a ISO 31000, que ela trata da gestão de riscos. Dentro dessa atividade de recrutamento, que é muito comum de ser aplicado pela área de RH ou até a área de gestão de pessoas. DISC. Trilha do conhecimento. Nós vamos caminhar essa rota aqui. O módulo 1, ele trata de recrutamento baseado em risco. O 2, DISC. 3, contextualizar o texto do relatório DISC. 4, o due diligence, essa investigação, esse conhecimento profundo desse colaborador que você está trazendo para dentro da sua corporação. E o 5, integridade positiva, a importância de você lidar com pessoas inteiras, íntegras, verdadeiras. Objetivo: instruir treinando sobre o mapeamento de perfis comportamentais, reduzir o risco de uma seleção adversa de colaborador com base na avaliação DISC. Você vai evitar aquele risco de ter o dedo ruim, de escolher ali, empregados. Neuroaprendizagem. O curso trabalha com legenda de cores para aumentar o quê? A percepção. O essencial invisível aos olhos. Então, quando lidar aqui com essa destaque verde, está falando que trata de pessoas. Quando for a cor azul, lidando com prazo, ou quando for a cor vermelha, lidando com circunstância, destaque. Isso chama-se percepção neurolinguística. Lista de siglas. Aqui à esquerda nós temos a régua da percepção neurolinguística, verde quem, azul quando, e o vermelho o destaque, uma circunstância. C significa conformidade. D, dominância. GR, gestão de riscos. I, influência. PGR, processo de gestão de riscos. Que é essa logo aí, esse símbolo. S, estabilidade, é a tradução do inglês. Ameaça. Uma das grandes vantagens do usar o DISC é você fazer ali o mapeamento de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. E qual é a maior ameaça para a instituição? Que a gente pode falar qual é o calcanhar de Aquiles para uma corporação. A qualidade das pessoas que trabalham na organização é esse calcanhar. Por quê? São as pessoas que proporcionam produtividade, qualidade e competitividade. Agregar pessoas. Quais as etapas para escolher a pessoa mais competente? É um processo o recrutamento, né? O recrutamento
a gente vai focar ali na fonte. Essa fonte aqui dentro do estudo de gestão de riscos é as fontes de perigo. Então a pessoa aqui ela é considerada como um potencial perigo. E a hora que você aplica essa ferramenta DISC, você vai reduzir a probabilidade de selecionar esse evento, essa ocorrência de uma escolha ruim, aquele dedinho podre, certo? E como consequência, você tratando esses riscos, você vai classificar, alocar ela no cargo ou função, a sua área, né? E vai ter ganho de produtividade. O que é melhor, o que traz de vantagem disso? É que você vai reduzir o risco de rotatividade de pessoas, que é um processo caro, oneroso, e se ele ficar se repetindo, a gente vai lidar com aquela de retrabalho. Recrutamento. É um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Formas de recrutar. A gente tem a forma interna e a forma externa. Por que ali está aquele alerta? Porque quando é externo você tem menos informação sobre esse candidato. Na interna nós temos as medidas de transferência, promoção, e na externa nós temos aqui a oferta de emprego ou concurso público. Currículo é uma prática, tradicional de se avaliar, somente na área privada. E hoje, ao explorar mais o hemisfério direito, a gente começou a trabalhar mais e colocar hoje esse documento mais artístico. Então eu vou colocar aqui uma comparação, um currículo sem o design visual e com o design visual, que é uma técnica do design thinking, que é uma metodologia de processos focado em pessoas. Olha aqui, esse é um currículo aqui tradicional e esse já é um currículo, tem já um toque, uma arte. E detalhe, ele tem ali, aquele indicador ali do DISC. E além disso, ele traz como anexo o quê? Um relatório DISC. Nos próximos anos, isso vai ser o quê? Uma prática. As corporações vão começar a colocar isso para melhorar os controles de recrutamento. Recrutamento. E aí, você ainda seleciona candidatos via currículos e questionários simples? A seleção feita através de informações superficiais e imprecisas aumenta o risco da alta rotatividade de funcionários. É um indicador tido como turnover. Antes de decidir, é relevante levantar informações mais assertivas sobre o candidato para aumentar a percepção sobre aspectos comportamentais invisíveis. Até porque o essencial ele é invisível aos olhos. Então tem que ter uma supervisão aqui. E os testes psicométricos permitem esse aumento de percepção, reduzindo o risco de uma escolha ruim. Recrutamento baseado em risco. Como reduzir o risco da escolha de um candidato inadequado? Se você tem um objetivo, é porque você tem um risco aliado a esse objetivo. E aqui é selecionar a melhor competência para a organização. Nós temos que reduzir essa incerteza de escolher um colaborador ruim. Então a gente vai aplicar a gestão de riscos nesse processo de recrutamento de pessoas. E aqui nós temos essa sequência do processo de gestão de riscos, do qual eu vou destacar a primeira etapa. Como que nós vamos aplicar? Através de informações profundas. Então é uma forma de você usar ali aquela mente subconsciente, melhorando a comunicação, ao adotar critérios mais precisos na seleção. Comunicação e consulta, essa primeira etapa do processo de gestão de riscos. O relatório diz que ele vai te dar um feedback de uma ferramenta comportamental, que fornece informações valiosas, destacando pontos fortes e pontos a melhorar. E aqui está o papel do líder, pegar esses pontos a melhorar e transformar em pontos fortes. O Feed Forward de um analista comportamental permite definir um curso de ação efetivo para atingir objetivos individuais e organizacionais. Então aqui nós já temos um profissional que ele chama de analista comportamental, é o nosso conformista aqui, na nossa escala DISC. E tem que conectar essas áreas, a comunicação e a consulta. Seleção. Uma atividade de classificação e decisão de escolha. A escolha exata da pessoa certa para o lugar certo. E aqui ela tem que estar alinhada ao objetivo operacional ou de projeto, ao contexto corporativo, voltado a alinhar a competência do candidato a esse objetivo, seguindo os critérios, que são os requisitos do cargo.
Funil. Toda seleção ela vem para funilar. E você sabe qual o cargo com os requisitos mais exigentes no Brasil? Esse cargo, ele exige que você seja brasileiro. Ele exige que você tenha idade mínima. Ele exige que você tenha moral. Ele exige que você tenha notórios conhecimentos. E ele exige que você tenha experiência. Ao passar por esse filtro, aí a pessoa está selecionada. Ele está previsto no artigo 73, parágrafo 1º da Constituição Federal. Seleção. As diferenças pessoais levam a comportamentos iguais? Diferenças psicológicas e físicas. Psicológicas. Temos inteligência, caráter, aptidões, habilidades mentais, como a memória, temperamento, essa explosão emocional. Física. Força, resistência à fadiga, acuidade visual e auditiva, altura. Alerta. A estimação dessas variáveis é vital, tornando o processo de seleção mais completo ao fornecer um diagnóstico e um prognóstico do comportamento. Perfil do candidato. Como identificar as características pessoais do candidato? Como objetivo, a atividade de definir perfis profissionais pode ocorrer através de ferramentas de análise comportamental, também conhecida como assessment. E elas vão retornar o quê? A capacidade de execução de tarefa, de conectar com outras tarefas e de conectar com outras pessoas. Tomador de decisão. Onde se apoiar para fazer uma boa seleção? Qual que é a razão que vai ser utilizada? Critério. Então ele vai levar em consideração características dos candidatos e as competências ou exigências do cargo. E vai confluir para formar um documento que chama ficha profissiográfica. Não é muito comum no Brasil a elaboração dessa ficha em pequenas e médias empresas. Quando ele lidar com a característica dos candidatos, ele usa muito aquela técnica comportamental, e isso chama técnica de incidentes críticos. Aqui tem um alerta, ela tem um quê de subjetivismo. Por outro lado, quando você foca no cargo, você tem a técnica aqui de descrição e análise do cargo. Ela é mais objetiva. Comparação. Aqui nós podemos colocar, os candidatos em em um mapa de calor ou um mapa de riscos. E aqui nós temos no eixo vertical o perfil do candidato e no eixo X ou horizontal a descrição do cargo, ok? E se ele tem ali naquele risco baixíssimo, de uma seleção ruim, você vai reduzir esse risco quando o perfil dele se encaixa muito com a descrição do cargo. De um modo contrário, quando o perfil dele é muito baixo, então isso já lhe dá um risco altíssimo. Então aqui a gente evidencia o recrutamento baseado em riscos. Cenários. A gente vai usar aqui o hemisfério direito agora para criar imagens e criar prospecções. Isso é muito importante. Analisar antes de selecionar. Isso é o que determina a ISO 37001, que lida com o antissuborno. Para você ali passar um filtro para colocar uma pessoa verdadeira dentro da corporação. E o DISC ele te retorna isso. Então nós vamos ter 3 cenários. O de selecionar um bom colaborador, o de selecionar um colaborador neutro e o de selecionar um colaborador ruim. Até mais. A gente encerra o primeiro módulo. E no próximo módulo, preparamos um conteúdo excepcional sobre a ferramenta DISC. E aí, você sabe quais são as características de cada perfil comportamental? Nos vemos lá. Até mais.